O barulho dos papéis batendo na mesa cortou o silêncio daquela sala como uma faca. Não foi um som qualquer. Foi o tipo de som que faz todo mundo parar, que faz o ar travar, que muda o peso de um ambiente inteiro em menos de um segundo. A assistente levantou os olhos do teclado e ficou suspensa assim, com os dedos no ar, sem saber se devia continuar digitando ou não. O advogado ajustou os óculos com 2 dedos e desviou o olhar para a janela. E ela estava lá, sentada, quieta, com as mãos sobre a bolsa no colo como se estivesse esperando o ônibus, não assinando o fim de 23 anos de vida. Ele estava de pé do outro lado da mesa, os braços cruzados, aquele sorriso. Quem conhece esse tipo de sorriso sabe do que estou falando. Não é alegria, é a expressão de quem acredita que já ganhou. Ele empurrou os papéis na direção dela sem cerimônia, sem olhar para cima direito, como se ela fosse uma burocracia que ele precisava resolver antes do almoço. Assina isso e some da minha vida. As palavras caíram no meio da sala e ficaram lá flutuando. A assistente fez que ia teclar alguma coisa e parou. O advogado passou a mão pelo queixo. Ninguém disse nada, e ela olhou para os papéis. Depois, olhou para ele. Depois pegou a caneta. Não respondeu, não perguntou nada, não defendeu nada. Não reagiu da forma que ele esperava, que qualquer pessoa naquela sala esperava, se formos ser honestos. Ela apenas assinou, devagar, com a caligrafia firme de quem está com os pés no chão. O som da caneta riscando o papel foi seco, curto, definitivo. Uma linha, 2 letras. O resto do nome em cursivo, que ela aprendeu a fazer com 7 anos e que continuava igual até hoje. Ela colocou a caneta de volta sobre a mesa com uma calma que não tinha explicação aparente. Dobrou as mãos no colo e ficou assim. O silêncio que veio depois daquela assinatura foi mais pesado do que qualquer briga que aquele casamento tinha produzido. Mais pesado do que qualquer choro. É o tipo de silêncio que tem textura, que tem temperatura, que ocupa espaço de um jeito que você sente no peito, que incomoda justamente porque não tem nada nele que você possa segurar ou rebater ou atacar de volta. Ele esperou. Talvez esperasse um choro, uma súplica, uma acusação em voz alta que desse a ele a possibilidade de rebater, de se posicionar como vítima, de reescrever a narrativa. Qualquer coisa que o colocasse de volta no controle da cena. Mas não veio nada disso. E aí ele sorriu um pouco mais porque interpretou aquela calma como fraqueza, como resignação, como a imagem da derrota que ele queria ver, naquela mulher sentada diante dele, quieta demais para alguém que deveria estar destruída. Mas ninguém naquela sala entendeu o que tinha acontecido de verdade. Ninguém ali sabia que aquela assinatura não era um fim, era um recibo. Era o ponto final de um plano que ela tinha construído em silêncio por meses, tijolo a tijolo, documento a documento, enquanto ele dormia do lado dela, achando que tinha controle de tudo, e que ele, com toda a sua arrogância construída ao longo de anos de impunidade, não tinha visto chegar, não tinha conseguido enxergar se aproximando, porque não acreditava que ela era capaz. Esse é sempre o erro maior desse tipo de pessoa, subestimar quem está do lado. O nome dela era Sônia, 55 anos, cabelo escuro com alguns fios brancos que ela não escondia fazia tempo, não porque desistiu de si mesma, mas porque chegou num ponto em que não precisava mais esconder nada. Mãos marcadas pelo trabalho, pela vida, pelo tempo. Mãos que tinham assinado contratos, organizado planilhas, segurado criança doente de madrugada, preparado jantar quando estava exausta demais para querer estar de pé. Mãos que sabiam o que era peso real, mas firmes. Firmes o suficiente para não tremer naquele momento. Firmes o suficiente para segurar uma caneta e assinar um documento que ela sabia, melhor do que qualquer pessoa naquela sala, exatamente o que significava e o que ia acontecer depois. Finalmente, ele disse, baixo, mas suficiente para preencher a sala inteira, aquela palavra com todo o peso que ele queria colocar nela. O finalmente, de quem acha que se livrou de um problema, de quem acha que a conta foi encerrada no zero. A assistente desviou o rosto. O advogado olhou para a mesa, e Sônia se levantou, pegou a bolsa, ajeitou o casaco com aquela calma que não tinha nada de passividade, embora parecesse. Caminhou até a porta sem acelerar o passo, sem hesitar, sem olhar para os lados como alguém que precisa de aprovação ou de testemunhas. Parou com a mão na maçaneta. O tipo de pausa que não é esquecimento, é escolha.
e olhou para ele. 3 segundos, exatos. Ele não soube o que fazer com aquele olhar. Abriu a boca ligeiramente e fechou, porque aquele olhar não pedia nada, não implorava, não acusava com raiva, não reagia, só registrava, como uma câmera, como quem grava algo para guardar para sempre, não por nostalgia, mas por memória de quem a pessoa revelou ser quando achou que tinha ganho. E aquilo, aquele registro silencioso, ia custar muito caro. Mas para entender o que custou, é preciso voltar. Não muito. Só o suficiente para que a história faça sentido de verdade. Tem coisas que só quem já passou por isso entende. Esse tipo de história começa sempre com algo muito comum, sem sinal de aviso, sem nenhuma indicação de que aquele momento vai ser o começo de algo que vai mudar a sua vida para sempre, em todos os sentidos possíveis. Eles se conheceram 23 anos antes, numa festa comum, churrasco de fim de semana, música alta, gente demais, aquele cheiro de carne assada e conversa que não vai a lugar nenhum, nada especial. Nada que parecesse o início de uma história que um dia ia terminar naquela sala, mas já tinha sinais ali. Ela só não sabia ler ainda. Ela tinha 32 anos e acreditava genuinamente nas coisas. Acreditava em trabalho honesto, em parceria real, em laços que não precisam de contrato porque existem na confiança. Ele tinha 35 e uma presença que ela confundiu com segurança. Muita gente confunde. É exatamente o que esse tipo de pessoa aprende a projetar. Aquele jeito de entrar num ambiente e parecer que pertence a ele. Aquele tom de voz que soa como certeza, mesmo quando não tem base nenhuma. Aquele sorriso que parece acolhimento, mas é, no fundo, uma performance de encanto muito bem ensaiada. Ela gostou. Não foi um raio. Não foi amor à primeira vista com toda aquela dramaturgia. Foi mais devagar do que isso. Foi uma construção, uma conversa que foi para outra, um encontro que virou rotina, uma rotina que foi ganhando peso de projeto de vida. Eles foram se tornando inevitáveis um para o outro, ou pelo menos assim pareceu para ela, porque ele era bom em criar a sensação de inevitabilidade. Era bom em fazer as pessoas sentirem que a escolha delas era a única escolha possível. 3 anos depois, estavam casados. Simples, sem farra, como eles pareciam ser no começo. Uma cerimônia pequena, família próxima, o tipo de coisa que para ela representava solidez, não falta de grandiosidade. Ela não queria espetáculo, queria algo real. Queria construir uma vida de verdade com alguém de verdade. E ela acreditava que era isso que estava fazendo. 2 anos depois do casamento, ela entrou na empresa. Não como sócia. Nunca como sócia. Sempre como aquilo que ele chamava de ajudante, com um sorriso de canto de boca que ela levou tempo demais para parar de interpretar como carinho e começar a ver como o que era. Um mecanismo de diminuição. Uma forma de manter alguém próximo o suficiente para ser útil, mas longe o suficiente para não ter direito. Na prática, ela fazia tudo o que importava para aquela empresa funcionar. Ela organizava os contratos e sabia onde cada cláusula estava antes de qualquer advogado abrir o arquivo. Ela negociava com o fornecedor, com banco, com cliente difícil que chegava com a voz levantada e saía com um acordo assinado, porque ela sabia exatamente como tratar cada um. Ela controlava o caixa com uma precisão que não admitia erro. Previa os problemas antes que virassem crise. Resolvia o que precisava ser resolvido antes que chegasse na mesa dele, porque se chegasse na mesa dele, ele ia tratar como problema dela, não como problema da empresa que era supostamente de ambos. Ele aparecia, assinava, levava o crédito, dava o aperto de mão nos jantares de negócio, onde ela não era convidada, ou onde era convidada como esposa de, não como parte essencial do que estava sendo celebrado. Saía para almoçar com os contatos enquanto ela ficava resolvendo o que precisava ser resolvido para que houvesse algum resultado que justificasse o almoço. E o nome dela não aparecia em lugar nenhum. Não no contrato social. Não nas notícias quando a empresa cresceu. Não na boca dele quando ele descrevia o que tinha construído. 18 anos assim. 18 anos construindo algo que ela acreditava de verdade que era dos dois. Porque quando você constrói junto, pertence aos dois. Esse era o princípio que ela carregava. Essa era a crença que organizava a forma dela estar no mundo. E foi exatamente essa crença
esse pressuposto generoso sobre como as parcerias funcionam, que ele usou contra ela, ano após ano, sem que ela percebesse, porque quando você está construindo, não para auditar se o que você construiu está sendo reconhecido. Mas algumas traições não chegam de uma vez. Não chegam com aquela cena dramática que você vai lembrar para o resto da vida como o momento exato em que tudo mudou. Chegam devagar. Chegam nos detalhes que você escolhe não ver, porque seria muito difícil ver e continuar. Chegam na viagem que durou 2 dias a mais do que precisava e que tinha uma explicação tão razoável que você aceitou sem questionar. No cheiro diferente quando ele chegava tarde, que você atribuiu ao ambiente de trabalho e não deixou seu nariz te contar outra coisa. Nas mensagens que ele respondia saindo do cômodo, o que você interpretou como privacidade e não como segredo. No acesso às contas bancárias que foi sumindo aos poucos, tão devagar que parecia natural, uma mudança de processo, uma questão de organização, até que um dia você olha e percebe que não sabe mais nada sobre o dinheiro que ajudou a construir durante quase 2 décadas. Nada disso foi acidente. Tudo foi construído com intenção. E isso, quando você entende de verdade, dói de um jeito diferente de qualquer dor que você conhecia antes. Dói mais fundo do que a traição em si. Dói com a crueza de quem percebe que não foi abandonada no impulso. Foi planejada, foi calculada, foi parte de um roteiro que ela não sabia que estava dentro. A descoberta foi numa quinta-feira comum, tarde sem nenhum sinal de que ia ser diferente das outras. Ela foi buscar alguma coisa no escritório dele em casa, o tipo de coisa pequena que você vai buscar sem nem pensar muito, e o celular estava lá, sobre a mesa, desbloqueado, tela acesa. Ela não precisou tocar, não precisou procurar, só olhar e ler, porque estava ali na tela, sem filtro, sem nenhuma proteção além daquela que ele devia ter achado, que não precisava mais ter tão cuidadosamente mantida. As mensagens não eram de hoje. Não tinham aquele tom de coisa nova, de coisa que ainda está se descobrindo, de palavras que escolhem com cuidado porque o terreno ainda está sendo mapeado. Tinham intimidade de rotina, de quem já está além do euforia inicial, de quem não precisa mais se esconder no tom porque o tom já é parte do cotidiano. Havia datas ali que ela foi juntando mentalmente com uma rapidez que assustou ela mesma, e cada data que ela encaixava era como uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava montando, mas que de repente estava inteiro na frente dela, e a imagem que ele formava era de uma vida paralela, construída ao longo de anos enquanto ela estava do outro lado, trabalhando, cuidando, acreditando. Ela ficou parada, sem respirar direito, sem saber quanto tempo tinha passado. Depois, com um controle que ela não sabia de onde veio, colocou o celular exatamente como estava, exatamente na mesma posição, exatamente com a mesma tela. Pegou o que tinha ido buscar, saiu do escritório. Fechou a porta com o cuidado de sempre, porque o cuidado com as coisas era parte de quem ela era, e aquele momento não ia mudar isso. Aquele momento ia mudar outras coisas, coisas maiores, mas não ia mudar quem ela era. Foi pro carro, ligou, dirigiu, sem música, sem rádio, sem podcast, sem nada, só o som do trânsito lá fora e o silêncio pesado dentro, e o pensamento que ficava voltando com tudo que aquela tela tinha revelado, que ela tentava organizar, mas que ainda estava muito caótico para ter forma definida. Naquela noite ela fez o jantar, arroz, feijão, frango no forno do jeito que ele gostava, mesa posta com 2 pratos, como sempre, guardanapo dobrado, copo de água, tudo no lugar certo. Ele chegou no horário de sempre, deu um beijo rápido no rosto dela do jeito de sempre, perguntou o que tinha de jantar do jeito de sempre, elogiou o cheiro, contou alguma coisa sobre o dia, algum detalhe qualquer de uma reunião ou de um problema resolvido. E ela respondeu, como sempre, com a voz no tom certo, com as palavras certas, com o rosto que era esperado naquela cena. Quem já viveu um momento assim sabe exatamente o que custa. Não é uma coisa pequena. É um esforço imenso que não tem nome certo. É o esforço de manter a voz estável quando por dentro você sente que o chão sumiu completamente. É o peso de mastigar a comida e engolir enquanto a cabeça está em outro lugar, processando algo que ainda não terminou de se organizar. É o silêncio que existe só dentro de você,
que ninguém mais consegue ouvir, mas que ocupa tudo, que preenche todos os espaços que deveriam estar vazios. 3 dias assim. 3 dias sem dormir direito, olhando para o teto de madrugada, com ele dormindo do lado do mesmo jeito que sempre dormia, sem saber que do outro lado da cama estava acontecendo algo que ia mudar tudo. Ela ficava olhando para o teto e refazia cada cena com os olhos novos de quem agora sabe o que estava vendo, mas não estava conseguindo ler. A viagem que durou 2 dias a mais com aquela explicação tão razoável. O cheiro diferente numa quarta-feira à noite. As mensagens respondidas saindo do cômodo. O acesso às contas que foi sumindo. Cada detalhe ia voltando agora com legenda, agora com significado, agora como parte de um padrão que tinha estado ali o tempo todo, esperando que ela parasse de olhar para o lado e olhasse de frente. Na quarta noite, eram 3 da manhã. Ela levantou sem fazer barulho, foi para a cozinha com cuidado de não despertar ninguém, fez chá. Não bebeu, ficou com a xícara nas mãos na frente da janela, olhando para o bairro quieto lá fora. A rua vazia. Uma luz acesa no apartamento de frente. Um carro passando devagar. O tipo de silêncio que só existe de madrugada e que tem uma qualidade diferente, como se o mundo estivesse suspenso e você pudesse finalmente pensar sem interrupção. E foi naquele silêncio que alguma coisa mudou dentro dela. Não foi um clique dramático, não foi um grito interior. Foi mais como uma decisão que foi chegando aos poucos, enquanto ela ficava parada ali com a xícara fria nas mãos. E quando chegou, estava inteira, sólida, sem dúvida, com a clareza de algo que você entende de verdade quando para de fugir de entender. Ela não ia gritar, não ia confrontar antes de estar pronta, não ia agir por impulso num momento em que a emoção era maior do que a estratégia, porque gritar ia aliviar por 1 hora e custar anos. Confrontar antes de ter tudo documentado ia dar a ele a chance de reescrever, de manipular, de usar exatamente essa calma de quem sabe navegar a sua própria narrativa. Ela ia esperar, ia observar, ia entender tudo antes de agir, porque agir antes de entender tudo seria desperdiçar o único momento em que ela tinha vantagem real, o momento em que ela sabia, e ele não sabia que ela sabia. Foi ali, naquela cozinha escura, às 3 da manhã com uma xícara de chá frio nas mãos e o bairro silencioso lá fora, que tudo realmente começou. Não o fim, o começo do fim. A diferença é enorme. Algumas pessoas que estão ouvindo isso agora vão entender exatamente essa sensação, esse momento em que a dor ainda está toda presente, ainda está queimando, mas você encontra no fundo dela alguma coisa mais firme do que a dor. Alguma coisa que não é raiva, não é sede de revanche, mas é uma clareza que você não sabia que tinha. Uma clareza que diz: eu sei o que precisa ser feito, e eu sou capaz de fazer. Na manhã seguinte, tudo parecia igual por fora. A mesma cozinha, o mesmo café da manhã, as mesmas palavras de sempre antes de ele sair. Mas não estava igual. Não estava mais. Ela começou a observar de um jeito diferente. Não com paranoia, não com drama interno que transbordasse para o exterior, com atenção metodizada, com a mesma atenção que ela tinha usado por 18 anos para cuidar de uma empresa inteira, só que agora direcionada para o que realmente importava, entender o que havia sido construído às suas costas, mapear cada pedaço e descobrir o que ela tinha direito de reivindicar. Horários, comportamentos, padrões de movimentação, pequenas mudanças que revelam muito quando você para de ignorá-las e começa a registrá-las. Numa tarde da primeira semana, enquanto ele estava no banho, ela tinha ido ao escritório buscar algo completamente banal. E lá estava o extrato bancário, aberto em cima da mesa, como se fosse normal estar ali, como se ele tivesse sido descuidado, ou talvez como se simplesmente não esperasse que ela fosse olhar, porque nunca tinha olhado de um jeito que representasse perigo. Ela fotografou. Rápido. O chuveiro parou. Ela congelou. Celular na mão. Coração acelerado de um jeito físico que ela não esperava. 1 segundo. 2. A água voltou. Por pouco. Muito pouco. Ela saiu com o passo natural de quem estava passando por ali sem parar, mas qualquer coisa diferente e tudo teria acabado ali. Essa foi a primeira peça. E quando você junta a primeira peça, a segunda começa a aparecer por si mesma. 1 semana depois,
Usando os acessos que ela ainda tinha em função de um e-mail corporativo que não tinham sido revogados, ela pediu o histórico bancário de 18 meses, a conta que ela sabia que existia, a conta que supostamente era da empresa, que supostamente representava o resultado de tudo que tinham construído juntos. Veio tudo, cada linha, cada data, cada transferência. Era pior do que ela imaginava no sentido de que os números eram maiores, o período era mais longo e a sistematicidade era inegável. Mas era exatamente o que ela precisava, porque agora não era uma impressão, não era uma sensação de que algo estava errado. Era papel, era número, era prova concreta de algo que tinha sido feito de forma calculada, ao longo de tempo suficiente para não ter como chamar de acidente ou descuido. Ela não reagiu. Ela começou a montar. Foi falar com a filha, Cristina, 30 anos formada, o mesmo jeito direto da mãe, mas com uma geração a mais de vocabulário para nomear o que estava acontecendo. Sônia contou tudo sem pausa dramática, sem choro, com a mesma objetividade de quem está descrevendo um problema técnico que precisa de solução. Cristina ouviu sem interromper, o que por si só já era um ato de amor, porque a vontade de reagir devia ser enorme. Quando Sônia terminou, Cristina ficou um momento em silêncio. E então disse a coisa mais importante que alguém diria para ela naquele processo inteiro. Mãe, você precisa de um advogado certo, não qualquer advogado, um que entenda exatamente o que aconteceu aqui. Ela anotou o nome, guardou o papel, voltou para casa e viveu mais um jantar, mais uma conversa sobre o nada, mais um dia como se nada tivesse acontecendo debaixo da superfície de tudo. 43 dias assim. 43 dias de vida dupla que ela sustentou com uma disciplina que talvez ela mesma não soubesse que tinha antes de precisar dela. Porque quando você tem um objetivo real, quando você parou de só sobreviver e começou a construir alguma coisa com propósito, você encontra dentro de si uma resistência que não sabia existir. Não é que a dor some, é que a dor ganha um lugar específico onde você a coloca enquanto faz o que precisa ser feito, e ela fica lá, esperando, mas não comandando. O advogado se chamava Henrique, 50 e tantos anos, cabelo grisalho, o tipo de calma que vem de ter visto muita coisa e não ter sido derrubado por nenhuma delas. Direto, sem pressa de impressionar, sem aquele display de autoridade que alguns usam para compensar insegurança. Ele ouviu tudo que ela trouxe. Leu cada documento com atenção real, não a atenção de quem está passando o olho para poder responder logo. E quando terminou, ficou um momento em silêncio antes de falar, o que ela interpretou corretamente como sinal de que ele estava pesando o que ia dizer, não formulando o que ela queria ouvir. A senhora tem mais do que imagina, ele disse. Ela sabia, mas precisava ouvir de alguém que entendia do que estava falando, que sabia ler o que estava escrito naqueles documentos além do óbvio. E mais do que isso, precisava que essa percepção se transformasse em estratégia concreta, em passos, em sequência, em entendimento de quando agir e como agir, e o que dizer e o que não dizer, e o que guardar para o momento certo. Mas havia um obstáculo que ela não esperava, e que chegou de onde ela menos esperava que chegasse. Roberto, amigo de 15 anos, dela, não dele, alguém que ela pensava que estava do seu lado de um jeito que não dependia de conveniência, que não tinha cláusula de situação fácil. Ela ligou, explicou, do outro lado da linha, um silêncio que foi ficando longo demais. Depois, a voz desconfortável de quem já escolheu o lado mais fácil antes de você terminar de falar. Sônia, eu não posso me meter nisso, é complicado. Ela desligou, sem explicar, sem tentar convencer, sem perguntar o que exatamente ele achava que era complicado naquele momento em que ela precisava de apoio. 15 anos. E ele escolheu não se meter, não porque não acreditava nela, ela tinha certeza disso, porque era mais fácil não escolher lado, e quando você não escolhe lado num momento assim, você escolheu. Doeu. Claro que doeu, porque esse tipo de traição secundária sempre dói de um jeito diferente, mais surpreendente, porque você não estava protegida dele. Mas doeu menos do que ela esperava, porque nas últimas semanas ela tinha aprendido a distinguir o que era perda real do que era só a confirmação de algo que já estava lá, que ela só não tinha tido coragem de ver antes. E então, no dia seguinte,
Num impulso que ela depois pensou que veio de um lugar mais instintivo do que calculado, ela ligou para Dona Marlene, 72 anos, vizinha de antes do casamento, de antes da empresa, de antes de tudo que tinha desmoronado. Uma mulher que tinha passado pela própria versão dessa história décadas antes, numa época em que não havia nem o vocabulário que existe hoje para nomear o que estava acontecendo, em que divórcio ainda tinha conotação pesada demais para a maioria das mulheres de uma certa geração suportarem carregar. Ela tinha suportado e saído do outro lado com aquela serenidade específica de quem passou pelo fogo e sabe o que é fogo de verdade. Sônia ligou, explicou, e Dona Marlene não fez pausa longa. Não fez a questão difícil de quem está pesando se quer se envolver. Não hesitou. Quando você precisa de mim, às vezes a pessoa certa não é quem você imagina. Às vezes não é quem tem a mesma idade que você. Não é quem faz parte da sua geração. Não é quem usa as palavras mais atuais para descrever o que você está vivendo. Às vezes é aquela que já viveu o suficiente para entender sem precisar que você explique tudo, que já sabe, pelo tom de voz, o que a outra está carregando. A notificação foi enviada numa segunda-feira de manhã. Henrique cuidou de tudo. Ela estava em casa quando ele ligou, o marido, e o número apareceu na tela do celular com aquele nome que ela tinha dado a ele há anos e que agora parecia pertencer a outra fase, a uma versão anterior de tudo. Ela atendeu. A voz do outro lado tinha aquele tom de quem está tentando controlar algo que já percebe que não controla mais direito. Aquela firmeza levemente trêmula de quem ainda está tentando soar dominante, mas já sentiu que o terreno mudou. O que é isso? É o que parece, ela respondeu. A voz dela estava calma. Não calma de esforço. Calma de quem não tem mais nada a esconder e, portanto, não tem mais nada a temer. Você não tem prova nenhuma do que está insinuando. Ela quase respondeu. A resposta estava na ponta da língua, construída com precisão durante semanas. Cada palavra no lugar certo, cada número respaldado por documento. Mas ela guardou. Porque aquele não era o momento. Aquele ainda era o momento de ele acreditar que estava ganhando. E enquanto ele acreditava nisso, ela ainda tinha vantagem. A gente se vê sexta, ela disse. E desligou sem esperar resposta. Dormiu melhor naquela noite do que em qualquer noite desde a quinta-feira da descoberta. Sexta chegou com o sol baixo e frio no ar. Ela se vestiu sem pressa, com atenção. Não com a ansiedade de quem vai para uma batalha, mas com o cuidado de quem vai fazer algo que importa. Chegou no horário, não antes, não depois. Ele já estava lá quando ela entrou, sentado. Postura de quem marcou território antes de qualquer outra coisa. O advogado dele ao lado, com aquele ar de quem já resolveu o caso internamente e só está esperando a formalidade acabar. Sorrisos que não eram para ela. Eram comunicações entre eles, de cumplicidade e certeza prévia. Ela entrou sem pressa, cumprimentou com a cabeça, sentou. Henrique chegou 2 minutos depois, sem afobação, sem display de confiança forçada, sem nada que precisasse provar antes de abrir a pasta. Sentou. Organizou os documentos sobre a mesa com uma calma que parecia parte da metodologia dele, e então olhou para frente e começou. Documento após documento, datas, valores, transferências que seguiam um padrão claro, registros que contavam uma história que ele achava que estava escondida, distribuída em lugares que ninguém ia juntar, mas que ela tinha passado 43 dias desenterrando e conectando com a paciência de quem tem tempo, porque escolheu ter tempo, porque a pressa seria inimiga naquele processo. O sorriso dele foi diminuindo, não de uma vez, devagar, como uma vela que vai perdendo chama, sem que você perceba, até que o cômodo já está perceptivelmente mais escuro. A postura mudou. Os braços se descruzaram. Ele olhou para o advogado dele com aquela expressão de quem esperava uma interjeção, uma objeção, alguma coisa que parasse o que estava acontecendo. O advogado estava olhando para os documentos com uma atenção que não era mais protocolo, era real. Isso não prova nada, ele disse. Mas a voz tinha mudado de qualidade. Não era mais a voz de quem controla o ambiente. Era a voz de quem está procurando saída enquanto ainda tenta fingir que não precisa de uma. Prova o suficiente para que a juíza tenha tudo o que precisa, disse Henrique, sem levantar o tom, sem teatralidade, com a precisão de quem já fez essa frase antes
e sabe que ela não precisa de ornamento. O advogado dele pediu 1 minuto. Saíram da sala juntos. Sônia ficou. Henrique ficou. O silêncio foi denso e ela ficou nele sem precisar preenchê-lo, sem precisar de movimento ou de palavra, com as mãos quietas na mesa na frente dela e o rosto neutro de quem já sabe o desfecho e só está deixando o tempo confirmar. Quando voltaram, 6 minutos depois, a postura era diferente. Não a dele, porque orgulho desse tamanho não cede em público sem custar sangue, mas havia algo na forma como o advogado dele redistribuiu os papéis, algo na forma como ele escolheu as próximas palavras, algo que dizia que alguma coisa tinha sido discutida naqueles 6 minutos que não estava mais disponível como estratégia. Mas isso não era o pior que ele ia enfrentar. A audiência aconteceu semanas depois. A juíza era uma mulher que lia documentos com a atenção específica de quem aprendeu que os detalhes são onde a verdade se esconde. Ela leu. Ela ouviu. Ela fez perguntas que foram direto ao ponto, sem rodeio, sem a performance de imparcialidade que alguns usam quando não querem parecer que já formaram opinião. Ela examinou o histórico bancário, os registros da empresa, os 18 anos de contribuição que tinham sido sistematicamente apagados da forma de reconhecimento formal, enquanto permaneciam presentes na forma de trabalho real, diário, essencial. E ela decidiu. Ela reconheceu. Não do jeito que a imaginação às vezes pinta dramático com discurso, da forma burocrática e precisa da lei, que tem sua própria forma de fazer justiça quando os documentos estão todos no lugar certo. Ele ficou branco. Não a cor de quem sente vergonha, a cor de quem percebe que perdeu algo que achava garantido e que não tem mais tempo de reconstruir, de reposicionar, de reescrever. Ela respirou. Fundo, leve. O tipo de respiração que você faz quando percebe que um peso que estava lá há tanto tempo, que você nem lembrava mais o peso, foi embora. Que o ar tem uma qualidade diferente quando você para de carregar algo que nunca era seu para carregar. Depois, ela saiu. Pelo corredor comprido do fórum, com os sapatos fazendo o mesmo som de sempre no chão de granito. O ar lá fora estava diferente, ou talvez fosse só a sensação de quem acabou de largar algo muito pesado que estava carregando há tempo demais. Às vezes é difícil saber se o mundo mudou ou se você mudou de lugar dentro do mundo. Mas a diferença é real de qualquer forma. Tem gente que está ouvindo isso agora e reconhece exatamente essa sensação. Não precisa ter passado pela mesma situação. Basta ter conhecido o peso de carregar algo que não é seu e o alívio específico de quando você finalmente coloca no chão. Aquele alívio que é quase físico, que muda a forma como você respira, que muda a forma como você ocupa o espaço. Ela foi até a casa da filha. Cristina abriu a porta antes que ela batesse, como se estivesse esperando, como se soubesse pelo horário ou pela forma como os passos soavam no corredor, e não precisou perguntar. Algo no rosto da mãe dizia tudo sem precisar de palavra. Elas se abraçaram no corredor com a porta ainda aberta e o vento entrando pelo corredor do prédio, e foi aí que Sônia chorou. Não o choro daquela noite da descoberta, que ela tinha engolido e transformado em resolução, em plano, em ação. Este era outro choro. Era o choro de quem finalmente pode, de quem passou tanto tempo contendo que quando a contenção não é mais necessária, o corpo precisa de um momento para entender que a permissão é real e definitiva. Meses depois, ela estava num apartamento diferente, menor, mas escolhido por ela, com uma janela que dava para uma rua que ela decidiu que queria ver toda manhã, com um silêncio que não era ausência, não era vazio depois de barulho, era só silêncio bom, o tipo que você preenche com seus próprios pensamentos e que responde aos seus ritmos, em vez de exigir que você se adapte aos de outra pessoa. Ela fazia chá de tarde e ficava na janela e olhava para a rua e pensava às vezes em coisas pequenas e às vezes em coisas grandes e às vezes não pensava em nada de forma articulada, só ficava lá, presente, sem ter que ser mais do que isso naquele momento. E havia um tipo de riqueza nessa liberdade que não aparece em nenhum inventário judicial, que nenhuma partilha de bens consegue produzir e que nenhuma sentença consegue retirar. A empresa foi dividida, não da forma que ela teria desenhado se tivesse controle total sobre a ficção, porque a lei tem limites,
e esses limites às vezes ficam aquém do que a justiça real parece exigir. Mas foi dividida de um jeito que reconhecia formalmente, legalmente, com assinatura e carimbo, e tudo o que isso representa, o que ela tinha construído, que colocava na forma de direito aquilo que tinha sido negado na forma de crédito por quase 2 décadas. E isso, por mais imperfeito que fosse, era uma forma de verdade que nenhuma outra coisa tinha conseguido estabelecer até então. Ele tentou entrar em contato semanas depois. Uma mensagem. Aquele tom específico que mistura arrependimento real com cálculo, que tenta soar humilde, mas carrega ainda nas bordas a expectativa de que vai funcionar, de que você vai ceder, de que você ainda é a mesma pessoa que era quando ele apostava que o seu amor por ele era maior do que o seu amor por você mesma. Ela leu, esperou, não respondeu com raiva, porque raiva seria uma resposta que ainda o colocava no centro de alguma coisa. Não respondeu com detalhe, porque detalhe seria uma explicação que ele não merecia mais receber. Respondeu com 3 palavras que encerravam qualquer possibilidade de continuação, sem precisar de explicação, sem deixar porta, sem deixar janela. Não precisa mais. Simples, limpo, sem peso, sem nenhum convite para interpretar de outra forma, porque o que tinha terminado não era só o casamento, não era só a sociedade informal que nunca tinha sido formalizada, até que a justiça disse que precisava ser. Não era só aquela sala com os papéis e o advogado e a assistente com os dedos parados no teclado. Era uma versão dela que tinha aceitado ser invisível como preço de existir perto de alguém que precisava que os outros fossem menores para ele parecer maior. Era uma forma de estar no mundo que colocava o reconhecimento dos outros antes do seu próprio senso de realidade. Era o hábito longo de cuidar de tudo, menos de si mesma, com a mesma atenção e competência que ela dedicava a absolutamente tudo que tocava. Voltando àquela sala, àquela mesa, àquele momento, ele empurrou os papéis e disse as palavras que achava que iam definir o fim dela. E ela pegou a caneta e assinou. Devagar, sem tremer. Ele achou que a calma era fraqueza. Mas calma assim não vem de resignação. Calma assim só existe quando você já fez o que precisava ser feito. Quando o plano está executado, os documentos estão no lugar, o advogado certo está do seu lado, e o que resta é só a cena final de algo que você já sabe como vai terminar, porque trabalhou durante meses para que terminasse exatamente assim. Ele achou que o sorriso dela na hora de sair era alguma coisa que ele não sabia ler, e estava certo nisso. Ele nunca soube ler ela, não de verdade, porque para ler alguém de verdade, você precisa acreditar que essa pessoa existe além do que é útil para você. E ele nunca acreditou nisso, mas aquele sorriso era legível se você soubesse o que procurar. Era a expressão de quem está olhando para alguém que ainda não entendeu o que acabou de acontecer, de quem sabe que esse entendimento vai chegar e que quando chegar, já não vai haver nada a ser feito sobre ele. Existe uma força que ninguém anuncia, que não chega com declaração, que trabalha em silêncio nos bastidores, enquanto todo mundo está olhando para o centro do palco, pensando que sabe o que está acontecendo. É a força de quem decidiu que não vai mais reagir. Vai agir, no tempo certo, com as peças certas, com a paciência que parece ausência, mas é presença total, atenção total, intenção total. Algumas pessoas que estão ouvindo isso agora já passaram por algo que reconhecem nessa história. Talvez não exatamente igual, porque nunca é exatamente igual. Cada versão tem os seus próprios contornos, os seus próprios personagens, os seus próprios documentos e silêncios e janelas de madrugada. Mas reconhecem alguma coisa. Reconhecem o jantar feito com o chão sumido sob os pés. Reconhecem a voz mantida no tom certo, enquanto tudo por dentro está diferente. Reconhecem o momento de 3 da manhã, com a xícara fria na mão e uma decisão chegando devagar, sem pressa, inteira. Reconhecem o peso específico de construir em silêncio algo que ninguém ao redor sabe que está sendo construído. Histórias assim acontecem todos os dias, em cozinhas comuns, em mesas de escritório com vista para a rua, em jantares silenciosos onde as palavras ditas e as palavras reais são coisas diferentes. Em madrugadas em que alguém olha para o teto e percebe que chegou a hora de parar de sobreviver dentro de uma situação e começar a construir uma saída dessa situação.
do jeito certo, no tempo certo, com o conhecimento certo. E às vezes, o que parece ser o fim de tudo é só o começo do que realmente importa. É o início do capítulo que vai fazer sentido de tudo que veio antes, que vai revelar que aquela mulher sentada na sala com a bolsa no colo e a assinatura firme não estava sendo derrotada. Estava fechando um ciclo que ela mesma tinha escolhido fechar, da forma que ela mesma tinha escolhido fechar, e nenhuma palavra que ele dissesse naquele momento ia mudar nada disso, porque o trabalho já tinha sido feito. Ele achou que tinha ganhado quando ela saiu daquela sala. Ficou lá depois que ela saiu, talvez com aquele sorriso ainda, contando para si mesmo a história de que tinha vencido, de que tinha saído na frente, de que ela tinha saído com menos do que ele. Mas o que ela saiu foi com o que era dela, com 18 anos de trabalho reconhecidos na forma que podia ser reconhecida dentro daquele processo. E mais do que isso, saiu com algo que não tem linha no processo judicial, que não aparece em nenhuma partilha, que não pode ser dado nem tirado por sentença alguma. Saiu com a clareza de quem sabe quem é e o que é capaz. Saiu com a prova, provada a ela mesma antes de qualquer outro, de que quando chegou a hora de se defender, ela estava pronta. Que a mesma mulher que tinha organizado aquela empresa por 18 anos conseguia organizar a própria saída com a mesma competência, com a mesma atenção, com a mesma precisão. Saiu com a liberdade que você só tem quando não deve nada a ninguém. Não carrega o peso de nenhuma ilusão que precisou sustentar por medo de ver o que estava lá. Saiu leve. E leveza assim, depois de anos de peso que você nem percebia mais porque tinha se acostumado com ele, como se fosse parte da constituição natural das coisas. Leveza assim é uma forma de riqueza que nenhum juiz quantifica e nenhuma outra pessoa pode te dar ou tirar. O nome dela era Sônia. 55 anos, mãos firmes, assinatura decidida. Um olhar que durou 3 segundos numa porta que ele vai passar o resto do tempo tentando decifrar e nunca vai conseguir, porque para decifrar esse olhar, você precisaria ter sido capaz de enxergar a pessoa que estava ali o tempo todo, e ele nunca foi. Ele achou que tinha ganhou quando ela saiu daquela sala, mas foi ali, naquela assinatura devagar, naquele silêncio, naquele olhar de 3 segundos, que ele perdeu. E ela sabia disso antes mesmo de entrar.